Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 5. A aula de hoje eu irei falar sobre troca de calor e o equilíbrio termodinâmico. Quando se fala de troca de calor, eu tenho que falar de temperatura. E na verdade, o que é a temperatura? A temperatura, ela se trata de uma grandeza física que vai medir ali o grau de agitação térmica, ou seja, a energia cinética ou também translacional, rotacional e também vibracional dos átomos e moléculas que irão constituir ali um corpo. Quanto maior for, na verdade, a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Além disso, o estado físico da matéria ele vai estar relacionado com a sua temperatura. Coloquei esse slide para que o pessoal possa ver bem essa questão da agitação das moléculas. Olha bem, veja só o que está aí na telinha. Quanto maior for o aumento ali de energia, quando eu falo assim de energia, eu estou falando da temperatura. Se eu for aumentar a temperatura, as moléculas elas irão ficar mais agitadas. Isso daí vai de acordo com o estado físico da matéria. Quando a matéria ela está ali no estado sólido, as moléculas elas se encontram bem juntinhas, aglutinadas, agrupadas. E esse agrupamento aí, se você observar no estado sólido, as moléculas elas vão encontrar cada vez mais juntas. A partir do momento que se aumenta a temperatura, as moléculas elas começam a se agitar, a se afastarem. E quanto maior for a temperatura, quanto maior for o aumento de energia, essas moléculas elas irão sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Observe bem como as moléculas elas se encontram no estado gasoso. Elas se encontram ali bastante agitadas. E se for para outro estágio, que é o estado do plasma, elas vão se encontrar de uma forma que é bem diferente. Bom, isso daí é justamente de acordo com a temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior será a agitação das moléculas. Isso mesmo, galerinha. Vê bem essa imagem agora que está aí falando sobre temperatura. A gente tem aí uma imagem, ou seja, um desenho, uma charge de uma pessoa que está sentindo justamente o que a gente chama de uma sensação térmica. Observe que a gente tem dois homens, um homem está na água fria. Ele está muito bem ali, bem tranquilo, e o outro está na areia quente. Ele está justamente queimando o pé. E aí a gente vem falar sobre a temperatura, essa grandeza. Aqui no Brasil, como vocês podem observar, no termômetro, ele tem ali um C e um F. O C, na verdade, é para a medição da temperatura em Celsius. O F é o Fahrenheit. Aqui no Brasil, a gente utiliza a grandeza Celsius, ou seja, quando se fala temperatura, a gente vai ter várias grandezas. E dessas grandezas aí que vocês estão conhecendo hoje, a gente tem a Celsius e a Fahrenheit. Apesar que a gente tem também a Kelvin, mas no Brasil o que se utiliza é justamente a Celsius, quando se fala de temperatura. E vai ser justamente a temperatura que vai definir se a água ela está fria, se a água está quente, morna, se a areia pode estar fria, se a areia pode estar quente. É lógico, com a medição da temperatura. E quando se fala da temperatura, o nosso planeta, ele também tem uma temperatura. Existe o que a gente chama de temperatura média da Terra. Essa temperatura média existe devido aí ao efeito estufa. O efeito estufa que ele é natural. O que tem acontecido nos últimos anos é que, com o desenvolvimento das indústrias e também dos automóveis, das casas em áreas que são litorâneas e também com o desmatamento de floresta, o que foi que aconteceu?
Aconteceu o seguinte, galerinha. Os carros, as indústrias começaram a jogar ali poluentes na nossa atmosfera. Esses poluentes fizeram com que aumentasse a nossa temperatura média global, ocasionando o que a gente chama ali de um efeito estufa bem maior do que a gente já tem, que é o normal. Quando se fala do efeito estufa, que é o normal, o que acontece é que o Sol ele vai emitir uma radiação que irá encontrar a nossa atmosfera, ele irá bater, depois ele irá refletir, ou seja, alguns raios entram e outros raios eles não irão entrar. E daí, essa temperatura média global da Terra, se ela é aumentada devido ao efeito estufa, irá causar diversos fenômenos naturais em vários lugares. Por exemplo, inundações, secas, furacões, tornados. Isso mesmo, galerinha. Tudo isso devido ao aumento da temperatura média da Terra. Se você observar aí nessa imagem, a gente tem justamente a seca ocasionada no Nordeste. Outra coisa também, a estiagem, locais que tinha bastante chuva e passa muito tempo sem chover, a plantação ela acaba de perder ali. Quando a gente fala da agricultura, no caso a gente tem aí uma imagem de uma plantação de alfaces. Bom, bora agora falar sobre o calor. Quando se fala do calor, já que eu falei da temperatura, eu disse a vocês que a temperatura seria ali uma grandeza física. Queria o quê? Medir o grau de agitação das moléculas. Já o calor, na verdade, vai ser uma energia térmica, que vai passar de um corpo que tem uma maior temperatura para um corpo que vai ter uma menor temperatura. Isso mesmo, quem tem uma maior temperatura vai passar para o que tem uma menor temperatura. E quando não existe nenhuma diferença de temperatura, eu posso dizer que não existe calor entre esses dois corpos. Se você observar bem aí na imagem que eu gostaria que colocasse, que eu tenho aí na imagem o corpo A e o corpo B. Está bem simples. Observe que no corpo A existe uma temperatura maior. Olha a setinha. O calor está passando para o corpo B, onde tem uma temperatura menor. Justamente, quando se fala do calor, é essa energia térmica que vai passar de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. E o calor, ele vai justamente ser transmitido sob três formas, que a gente chama de condução, convecção e radiação. A condução, ela é bem legal, galera. Porque o calor ele vai passar de molécula a molécula do material. Já a convecção é a transferência de calor em um fluido que ocorre em virtude de um deslocamento de massa do próprio fluido. E a radiação, na verdade, se trata da transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Olha só, falei aqui, ó, condução, convecção, radiação. Aí quando chegou ali em condução, a molécula a molécula. O que é isso, professor? É fluido? O que será que é fluido? E depois vem ali ondas eletromagnéticas. Bora ver uma imagem que a gente vai entender bem essa questão aí do calor, essa classificação. Porque o calor, ele passa por condução, por convecção e por radiação. Olha só que legal. Tem ali, ó, condução, número 1. O que é que vocês estão observando nessa imagem? Pensem bem. Vocês estão observando uma mão que está pegando justamente ali no cabo da panela. Pensaram bem? Quando a panela ela está ali no fogão e o cabo ele é de metal e passou muito tempo e você vai lá pegar, o que é que vai acontecer com a sua mão? É lógico que o calor ele vai ser transferido para a sua mão. Quando fala que o calor está sendo transferido de molécula a molécula, é justamente isso, a condução. Quando se fala de condução, é quando você está sentindo, você está justamente ali tendo aquela sensação. Ou seja, o calor ele vai passar, né,
de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura. Agora, bora para a convecção. A convecção ela vai se dar ali em fluido. Quando eu falo de fluido, eu estou falando do líquido. É claro que você colocou aquela panela para cozinhar, digamos assim, macarrão, arroz. E quando aquela água ela começou a mudar ali de estado físico, ou seja, saindo do líquido para o gasoso, é lógico que aquelas moléculas elas ficaram ali, ó, bem agitadas devido à temperatura que foi aumentada. E esse fluido aí, ele vai ter justamente essa convecção, ou seja, o que está mais quente, ele tem a tendência de subir. E o que está mais frio, ele vai ter a tendência de ficar embaixo. E por isso vai ficar esse ciclo de subir e descer, subir e descer. O que está mais quente, ele vai subir, o que está mais frio, ele vai descer. Já a radiação, no caso de ondas, né, de calor, se você chegar, tiver com frio e você vê aquela fogueira e vai justamente chegar ali para se aquecer, vai ficar perto da fogueira. Por quê? Ali aquelas ondas de calor está chegando até você. É justamente o calor que é passado por radiação e também vem do nosso Sol. Bom, quando se fala de calor, eu tenho aí o que a gente chama de calor e geração de energia. O calor, ele pode produzir tanto energia de forma elétrica e a energia de forma térmica. Para que isso aconteça, a gente pode utilizar, na verdade, painéis que é fotovoltaica para a utilização aí de eletricidade e também da energia que é térmica. Eu gostaria que colocasse essa imagem para que a galerinha de casa ela ficasse observando justamente quando se fala da energia solar, né? Que ela vai, na verdade, gerar a energia elétrica e também a energia térmica. Quando se fala de energia elétrica, está produzindo o quê? Luz, galerinha. E quando se fala de energia térmica, irá produzir o calor. Bom, se falando ali de radiação solar, veja bem, lembra que eu falei do calor? Que ele é transmitido por radiação? Então, galera, existe ali o nosso Sol, que vai ter o quê? A radiação solar. A luz solar, ela vai estimular a produção de vitamina D, vai ajudar a controlar algumas doenças crônicas da pele, como psoríase, e causa também uma sensação de bem-estar. No entanto, a luz ela pode causar lesões em nossa pele. E os danos eles vão incluir aí não apenas as queimaduras solares, né, que são bastante dolorosas, mas também a formação de rugas e outras mudanças associadas ao envelhecimento de pele. Coloca aí na telinha essa imagem para a galerinha de casa observar. Quem nunca teve aquela pele que estava ali nas costas, que nem você está observando aí, porque foi para a praia e não colocou um protetor solar e começou a pele a sair do seu corpo. Isso justamente acontece devido às queimaduras solares, que ela pode atingir vários níveis, vários graus, galerinha. E a gente tem também o que a gente chama de ceratoses actínicas. Também tem o câncer de pele, que até mesmo pode provocar algumas reações alérgicas e também o agravamento de algumas doenças cutâneas, ou seja, uma reação de fotossensibilidade. Bora agora falar da radiação solar e o câncer de pele. Quando uma pessoa ela passa muito tempo, né, com exposição solar, isso aí sem uma proteção ao longo de sua vida, ela pode sim causar o câncer de pele. Isso vai acontecer porque a radiação do sol, que é ultravioleta, ela vai penetrar a pele e vai ter um efeito que é cumulativo. Os raios ultravioleta, eles danificam o DNA das células e eles podem também surgir, por estar danificado, as lesões da pele. O calor e os eletrodomésticos. Olha que legal, galera. A gente sabe que quando se fala de calor, a gente tem geladeira, você vai ter um ar-condicionado, você vai ter um aquecedor.
todos esses eletrodomésticos, eles irão utilizar a eletricidade e essa eletricidade, de certa forma, ele vai justamente transformar esse calor que está ali no ambiente. Ou seja, no caso da geladeira e do ar-condicionado, o que é que acontece? Ele vai pegar o calor do ambiente e vai trocar por um calor, no caso assim, uma temperatura que está bem abaixo. E aí, se você observar, quem tem aí uma menor temperatura tem a tendência de descer. Quem tem uma maior temperatura tem a tendência de se elevar. É por isso que o ar-condicionado é colocado lá em cima e o aquecedor é colocado justamente embaixo. No caso aí da convecção, quando se fala ali da troca de calor. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão de equilíbrio térmico, ou seja, da sensação térmica. O que é uma sensação térmica, galerinha? Sabemos que a pele do nosso corpo ele vai ser o maior órgão que temos. E por isso, em uma fonte muito importante de informações, as sensações que identificamos justamente através da pele, elas são inúmeras. Por exemplo, dor, pressão, frio e etc. As sensações que são relacionadas ao frio e ao calor, elas são aí ditas como sensações térmicas. E nessa imagem que está na telinha, você pode observar que existe primeiro uma chase, quando o rapaz ele fala, olha aí, eu te disse que estava fazendo muito frio, e o outro dentro de um bloco de gelo. Já a criancinha que está do lado, ela vai ter ali, ó, 3 potes. Um vai ter com água fria, com água morna e com água quente. Se ela está ali ó, sentindo frio ao mesmo tempo, está sentindo ao mesmo tempo o quente através da sua pele. E quando se fala desse equilíbrio termodinâmico, lembra que eu falei para vocês que o calor ele vai passar justamente de um corpo com menor temperatura, no caso, que tem uma maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura, isso acontece até ambos ficarem com a mesma temperatura. Quando isso acontece, a gente chama isso de equilíbrio termodinâmico, porque é espontâneo. Quando se fala do calor, a temperatura ela vai, na verdade, ficar igual, equivalente, ou seja, o calor ele vai ser transferido justamente para o corpo que vai ter uma menor temperatura até que ambos tenham a mesma temperatura. Esse processo daí a gente chama de equilíbrio termodinâmico, galerinha. É justamente essa imagem que a gente tem aí, ó, quando você mistura água quente e água fria. Vai ter o quê? A água morna, que a água morna não vai ter a temperatura da água quente, que também não vai ter a temperatura de água fria. As duas juntas irão ter o quê? A mesma temperatura. E aí, a gente vai terminando essa aula de hoje, porque hoje eu falei sobre troca de calor e esse equilíbrio termodinâmico. Quando eu falei da troca de calor, só relembrando, eu falei que existia o quê? A temperatura, que media o grau de agitação das moléculas. Já o calor iria passar de um corpo mais quente para um corpo menos quente, ou seja, de corpo que estava ali bem quente, ele só ia ali, ó, transferindo e passando para o corpo que estava com a menor temperatura, até que ambos estivessem o quê? A mesma temperatura, que é o equilíbrio termodinâmico. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.